2, 3 e... Boa noite a todos, estamos ao vivo para fazer mais uma live para honra e glória de nosso Senhor. Eu sou o Vladimir Júnior e ao meu lado está o capelão Maurício Ribeiro de Arruda, que na semana passada esteve presente, interagiu bastante, e hoje quem vai falar, o entrevistado da vez será ele. Vai falar do ministério do Senhor, para falar de como Deus tem glorificado sua vida e como Deus tem usado ao longo do ministério que o irmão tem exercido. Mas antes de passar a palavra para o missionário, vamos aos avisos do canal. Enfim, aqui nós destacamos as nossas campanhas, afinal precisamos de ajuda. Em 2 campanhas que temos atuado. A primeira campanha em auxílio ao missionário Bruno Santos. Aqui tem o Pix rolando aqui na barra aqui embaixo. DDD 41 99983 7042 em auxílio ao missionário Bruno Santos, que recentemente teve problemas ortopédicos e por isso teve uma boa demanda em gastos, fisioterapia, para, enfim, restabelecer a sua saúde. E por conta disso, nós assumimos o propósito de auxiliar o irmão e ajudá-lo, para que o irmão tivesse, assim, recursos para arcar com todas as questões. Além disso, estamos também prestando auxílio ao Seminário Batista Regular do Sul, justamente com a questão de auxílio com vestuário, luvas e vestuário próprio para o frio. Aqui os dados estão aqui, que também estão no site site do seminário. Itaú, agência 6868, repito, agência 6868, conta corrente 08641-1, conta corrente, repetindo de novo, 08641-1. Se você sentir que Deus tocou seu coração para prestar esse auxílio ao Seminário Batista Regular do Sul, ao missionário Bruno Santos, por favor, eis os canais, eis as formas para fazê-lo. Além disso, também, missionário Bruno Santos, divulgando um pouco das lives que já realizamos aqui, terceiro episódio, inclusive missionário Bruno Santos estará conosco semana que vem, para falar dos trabalhos que ele tem realizado lá em Curitiba, e também falamos das lives com o seminarista Marcos Queiroz, na terceira live da playlist Vida de Seminarista. Inclusive, contou com a presença da Gemima Silveira, nossa irmã amazonense, que está em Curitiba estudando e que nos falou sobre a demanda que o Seminário Batista Regular do Sul, lá em Curitiba, precisa. E por conta disso, fomos assim tocados a realizar esta campanha. Além disso, a irmã Franciane Oliveira também está estudando atualmente no Seminário Bereano, lá em Natal, Rio Grande do Norte. Também falou um pouco sobre o processo e todos os anos de estudo que a irmã tem exercido até o momento. Além disso, nossas live que fizemos sobre Igreja Perseguida, live que fizemos com o pastor Vitor Fontana, falando um pouco sobre o ministério pastoral dentro do YouTube, de como usar as redes sociais para glorificar o Senhor. Pastor Vitor Fontana esteve conosco para falar um pouco sobre isso. Além disso, também fizemos uma live com a doutora Yara Miranda, falando um pouco sobre o cristão e a universidade. Como é que o cristão ele pode se relacionar com a universidade? Como é que o ambiente universitário ele se apresenta a nós cristãos? E essas e outras questões nós destacamos nesta live com a doutora Yara. Uma live muito boa, todas as lives bem interessantes e vale a pena assistir, deixar suas indagações e também conhecer o trabalho de cada um destes que já destaquei. Mas além disso, também fizemos live com o missionário Fernando e com o missionário Carlos Zeron, o Davi, também do Teologia Geek, falando um pouco sobre seus trabalhos respectivos. Missionário Fernando, trabalho realizado no Seminário Batista da Venezuela. Teologia Geek também trazendo uma contextualidade mais de cultura à teologia, fazendo uma análise justamente das duas coisas, entendendo os elementos que podemos compreender a partir disso e assim pregando o evangelho por meio do mundo geek. Além disso, o missionário Carlos Zeron, falando um pouco sobre o trabalho realizado, além do trabalho realizado em Portugal, mas também o trabalho que ele realizou na Gâmbia, justamente levando o evangelho aos habitantes de lá.
Além disso, também nossa participação no acampamento Ayumi, destacando o engajamento que tivemos na missão Novas Tribos, também nesse período. A live que fizemos com o Grupo Novo C, live com a irmã Inês, que foi realizada na semana passada, uma live excelente para entendermos um pouco de questões de ministério infantil e também entendemos a importância desse trabalho, tanto quanto os outros trabalhos, no contexto eclesiástico da igreja. E hoje contamos com a presença do missionário Maurício Ribeiro Arruda, que irá nos falar um pouco sobre o trabalho prisional, também um pouco sobre o ministério que o irmão tem realizado até aqui. E no dia 15, nós também vamos falar sobre ciência e fé, a relação que a fé tem com a ciência. O nosso convidado é o professor Saulo Seifer, professor na UFAM e irmão em Cristo também, que irá nos apresentar uma abordagem sobre essa questão. Como é que a fé ela se relaciona com a ciência? E essa é uma questão bem interessante que nós iremos abordar com o irmão no dia 15, às 19h30. E também, já dando um aviso, esse já do missionário Maurício, ele irá falar um pouco mais sobre o processo deste evento aqui, que envolve também um processo já de formação de voluntários a serviço de Deus no sistema prisional. Inclusive, o irmão irá explicar um pouco mais sobre essas questões. Inclusive, ele deixou o aviso para essas datas aqui, dia 23 de agosto, às 21 horas, horário de Brasília, horário de Manaus às 20 horas, e o módulo 2 a ser realizado no dia 30 de agosto, às 20 horas, horário de Manaus, 21 horas, horário de Brasília. O módulo 3 ainda está a definir, justamente para formar voluntários a serviço de Deus no sistema prisional. E aí é interessante que essa abordagem o missionário fará também ao longo da live. E outra coisa também a destacar, antes de passar a palavra para o irmão, é a questão do trabalho realizado também pelo canal Conversa com o pastor Mauro Baio, e também o trabalho realizado pela Primeira Igreja Batista Regular de Farias Brito. Sendo assim, muitíssimo boa noite, missionário Maurício Ribeiro de Arruda, seja muitíssimo bem-vindo ao canal, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, e dessa forma eu passo a palavra ao senhor para que o senhor possa se apresentar ao nosso público. Muito boa noite, missionário Maurício. A palavra é sua. O áudio. Missionário? Missionário? Ok. Certo. Sumiu o som aqui. Certo. Vivendo e aprendendo, meu amado. É isso aí. Boa noite a todos. Vivendo e aprendendo. Boa noite, meu querido. É um prazer. Muito obrigado pelo convite. É uma honra para a gente poder participar. Sou o capelão Maurício Ribeiro de Arruda, membro da Igreja Batista Independente em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, interior do estado de São Paulo. Então, é uma alegria estar com vocês aqui. Espero que o Espírito Santo possa mover cada coração, porque a nossa oração é por 10 capelães e 100 voluntários no sistema prisional. Muito bem, muito bem. Dessa feita, missionário, é interessante justamente, o senhor já destacou a demanda que atualmente o senhor tem solicitado, tem pedido. E aí eu faço a seguinte pergunta, voltando um pouquinho mais antes do ministério começar. Como é que foi o processo para o senhor nos primeiros anos de fé? Onde foi o senhor necessariamente? Como foi que tudo começou? O senhor vem de uma família de pessoas cristãs ou não? Como é que foi? Como é que foram os anos iniciais de sua vida, missionário Maurício? Eu, na minha juventude, eu vivi o catolicismo, né, porque tenho parentes que eram padres, bispos, monsenhores, e também vivi uma parte também junto ao Mosteiro de São Bento, onde eu tinha tipo um mentor, né? Era um abade, então eu cresci nesse meio.
Em 1983, que eu me converti ao Senhor Jesus Cristo, quando eu tive a oportunidade aí, a alegria de conhecer a minha esposa, mas eu acabei me afastando de Deus em 1987. E nesse período, fui aprisionado pelo diabo durante 10 anos. Em 1997, ele nos deu a oportunidade novamente, e mesmo naquela circunstância, naquele período, em nenhum momento eu pude ver que ele nunca desistiu de mim. Louvo a Deus porque minha família não desistiu de mim, minha esposa, meus filhos. E em 97, quando ele nos deu a oportunidade, então voltamos para a casa de Deus, eu voltei para a casa de Deus. E no ano de 2000, aprendendo do Senhor, eu me coloquei à disposição e consagrei minha vida ao Senhor. Eu queria ser usado por Deus. Eu cresci com disciplina militar, né? Nós servimos o Exército. A gente cresceu com essa disciplina militar, então a gente tem essa doutrina, essa disciplina, né? E eu queria realmente aprender de Deus e, assim como o diabo conseguiu me usar, eu queria ser usado por Deus e eu tinha que aprender. Eu falei, onde que eu vou aprender? E aí eu ingressei no seminário da nossa igreja, a Igreja Batista Independente em Ribeirão Preto. Ali eu comecei a fazer o seminário e orando a Deus, porque Deus havia me dado a oportunidade de estudar o espanhol. Então, nós temos vários missionários em nossa igreja. Hoje nós ajudamos aí 65 missionários, projetos missionários. Então, eu conheci o pastor Aguinaldo Ferreira, que é um missionário nosso, e meu desejo era pregar onde falasse a língua espanhola, né? Onde falasse o latino. Mas não é isso que Deus prepara para a gente, porque nós temos que fazer a vontade de Deus. E eu estava à disposição de Deus na minha igreja para fazer tudo, né? O meu pastor, não o meu pai na fé, mas o pastor que nos recebeu da igreja, ele me ensinou que se eu não for usado na minha igreja local, eu não vou ser usado em lugar nenhum. Se eu não estiver disponível na minha igreja, eu não vou estar disponível para servir a Deus em lugar nenhum. Então foi onde eu me coloquei à disposição para servir a Deus na igreja, e tudo que precisava eu estava disponível e fazia mesmo. Fazia, até hoje a gente, enquanto está na igreja, a gente faz. E Deus deu a oportunidade para os jovens de estar indo para uma tribo no Rio Grande do Sul, os cangangues e os guaranis. E eu me coloquei à disposição. Até o pastor criou uma certa resistência, falou, irmão, eu queria deixar os jovens irem. Aí eu falei para ele, pastor, olha, eu já dirigi caminhão, eu dirijo a perua para vocês, eu vou de motorista. Então aí eu me apresentei e ele gostou da ideia, né? Porque era 24 horas de viagem, né? E eu fui como motorista, foi uma bênção, né? E foi lá, então, que Deus falou comigo que eu não deveria estar orando pelo que eu queria, mas pelo que fosse a vontade dele. E foi tão impressionante que, quando retornamos, eu recebi um convite do missionário de ir como voluntário na penitenciária. Então, esse foi um chamado que, a primeiro momento, recusei. Porque tudo que precisava eu fazia. Toda obra que tinha oportunidade eu fazia, mas esse eu recusei. E eu lutei com isso durante 4 meses, uma luta muito grande, uma tensão muito grande, uma angústia muito grande, mas Deus é o nosso consolo, o nosso refrigério. E Ele, então, me deu esse conforto, essa direção. E aí eu cheguei para o missionário, me apresentei e falei, olha, eu estou indo com você como voluntário. E quando nós fomos na penitenciária de Ribeirão Preto, né? E foi já em 2002, eu já estava no 2º ano do seminário. Mas aí você imagina, a minha oração era, Senhor, que eu saia desse lugar, né? Porque entrava lá e Deus deu oportunidade de dar um testemunho. O missionário pregou, eu dei um testemunho.
Mas em determinado momento um jovem bateu nas minhas costas e disse, pastor, que ali todo mundo eles chamam de pastor, né? Pastor, tem um rapaz na cela que quer falar com o senhor. Eu falei, ai meu Deus, né? E agora? E aí acabou o trabalho ali, eu fui lá para atendê-lo. Para minha alegria, era um amigo. Mas, ao mesmo tempo, para minha tristeza, para o meu entristecimento, era um amigo, porque ele se manteve no caminho que ele estava seguindo, né? Então, acabou a gente se encontrando lá. E isso foi impactante para mim. Eu fiquei uma semana quase sem dormir, a mente atormentada, e aí depois Deus novamente enviou um convite para mim agora viajar com essa equipe como voluntário para ir numa penitenciária mais para o interior do estado de São Paulo, na cidade de Bauru, né, bem no centro do estado de São Paulo. E aí eu fui, quando então eu tive a oportunidade de pregar a palavra de Deus, ganhar uma alma a Cristo, um jovem a Cristo, que em lágrimas entregou sua vida a Cristo, ali Deus começou já a confirmar o trabalho na minha vida. Então eu me coloquei à disposição de Deus. Aí quando foi 1º de junho de 2002, eu ingressei no ministério, já como missionário, e depois preparando já para a capelania, né? Que é o trabalho integral na penitenciária. Muito bem. O senhor falou de todas essas questões, do trabalho voluntário, da questão do amigo também conheceu. Aí a partir dessa abordagem, eu quero entrar numa questão também que é bem interessante. Nesse trabalho que o senhor fez a preparação para a questão da capelania, como é que é esse período de preparação? O senhor pode detalhar um pouco para as pessoas que estão nos acompanhando? A preparação você começa a partir do momento que você se coloca à disposição como voluntário. Eu quero ser voluntário. Então você vai ser treinado, preparado para ir como voluntário. E Deus movendo o seu coração dentro do voluntariado, vai chegar um determinado momento que Deus vai confirmar esse trabalho para você. Aí você pode optar em servir a Deus como capelão. Tem aqueles que servem como voluntário, mas tem aqueles que fazem a capelania, se colocam à disposição integral. Eu saí do trabalho que eu exercia, né, das coisas que nós tínhamos, e aí eu me coloquei à disposição de Deus, totalmente dependente financeiramente de Deus, e aí eu me apresentei. Você faz um treinamento de capelania depois, né, que é um trabalho para o trabalho integral, porque a capelania ela é mais que um voluntariado. O voluntário ele vai na penitenciária, faz o trabalho e vai embora. O capelão ele vai e fica o dia inteiro lá. Então é um trabalho de relacionamento, aquele trabalho que você se relaciona com as pessoas. Tem pessoas no complexo de Serra Azul, que é o complexo que eu dou assistência já há 20 anos, desde o início, desde quando inaugurou, construiu as unidades, eu estou ali, são 3 unidades prisionais, tem pessoas que me conhecem há 20 anos lá. Então, tem agentes penitenciários, agentes públicos que já aposentaram, e a gente se encontra na rua, pastor, o senhor está indo lá? Estou indo lá. O senhor persiste, hein? O senhor é perseverante, hein? E aí é aquela maravilha, é gratificante esse trabalho justamente por isso, principalmente a capelania, né? O reconhecimento daquelas almas, daquelas vidas, porque você está lidando com pessoas, né? Você está mexendo com o sentimento das pessoas, você está levando palavras de segurança, de conforto, de esperança para aquelas pessoas. Então é feito sim um treinamento e tudo começa através do voluntariado, que aí passa a ser um voluntariado responsável, comprometido, para se engajar na capelania cristã prisional. Muito bem.
Muito bem, muito bem. É, uma coisa que eu fiquei bem interessado em relação a essa a fala que o senhor deu agora foi no seguinte ponto. A fala do senhor quando se encontra com agentes, pessoas que trabalham nesse contexto, e aí eles dizem questão da perseverança, que o senhor é perseverante. Necessariamente, por que que eles dizem isso? Tem é alguma coisa lá dentro? Como necessariamente é o trabalho ali dentro do complexo que o senhor atualmente tem auxiliado? Infelizmente, nós temos uma realidade que de cada 100 prisioneiros que professam o nome de Jesus Cristo dentro da prisão e ganha liberdade, 95% morre no crime ou volta para a prisão. Então, essa realidade, ela impacta a vida dos agentes públicos. Por quê? Porque a maioria, alguns ali, eu diria até que não a maioria, mas a minoria, eles creem que aquelas pessoas não têm oportunidade. E, e nós sabemos que nem todas as pessoas que estão presas são pessoas más. E nem todas as pessoas que estão livres são pessoas do bem também. Então a gente tem essa realidade. E a gente nós procuramos levar isso para eles. Eles chegam para a gente e falam: pastor, o senhor está perdendo tempo. Prega para as crianças, vai pregar para as crianças, porque aí ele não vem para cá. Né? Vai vir aqui. Pau que nasce torto não se endireita. Aí é aquela questão. Eu cresci ouvindo isso. Pau que nasce torto não se endireita. Até o dia que eu conheci Jesus Cristo e pude ver que ele, quando transforma, ele transforma perfeitamente. Então não tem como eu ficar com um pé no mundo e um pé em Deus. Ou eu sou salvo, ou não sou salvo. Ou sirvo a Deus, ou sirvo ao diabo. Não existe meio termo nas Escrituras. Então é isso que nós levamos para aquelas pessoas, justamente para isso. Então eles vivem essa realidade e eles acham que ali não tem jeito mais, né? Então é como se nós estivéssemos persistindo. Mas é a obra do Espírito Santo, né? Nós levamos a palavra de Deus, mas é o Espírito Santo que convence eles do pecado, da justiça, do juízo, faz essa obra de transformação e nós temos frutos dignos de arrependimento. Então isso é maravilhoso, de poder ouvir de um prisioneiro na rua, né, já um egresso, já na rua, em liberdade: pastor, olha, o senhor lembra de mim? Não lembro, me perdoa, não lembro. Olha, o senhor pregou para mim em tal unidade, falou: olha, agora estou em liberdade. Então, é uma satisfação muito grande, né? Nós sabemos que é um ministério que não enche igrejas, porque muitas pessoas não vão nem sequer conhecer aquelas pessoas, mas com certeza é um ministério que enche o céu. Amém, amém, amém. Vamos lá. A conversa de hoje, ela também, a partir aquilo que o senhor também nos trouxe, o senhor traz um local em que, querendo ou não, muita coisa se fala, sobre prisões, sobre sistema prisional no Brasil, mas a oportunidade de ouvirmos alguém que está na linha de frente nos faz entender algumas coisas. Aí, a partir disso, eu quero entender uma coisa. Esse trabalho prisional lá dentro, trabalho prisional que o senhor faz lá dentro de uma prisão, ele requer algumas medidas que o senhor e aqueles que forem com o senhor, seja voluntário, seja capelão, precisam adotar. Quais são essas medidas? De que maneira as pessoas que estão lá devem se portar? Historicamente, nós trazemos já um know-how que vem dos Estados Unidos, né? A missão ela é americana, então nós trazemos aquele know-how americano. A partir de 2002, nós começamos, então, a desenvolver o know-how no Brasil. Por quê? Porque Estados Unidos é um sistema, a própria justiça é diferenciada, os estados são diferenciados, as unidades prisionais são diferenciadas do que aqui no Brasil. Então, cada unidade, o treinamento que nós fazemos para voluntário é em cima de um real acontecimento. Só que cada unidade ela tem a sua particularidade
né, tanto de atuação quanto de segurança. Então, nós temos aí unidades de grau 1 até grau máximo, né, de grau 5, de periculosidade. Nós temos no estado de São Paulo, nós temos unidades divididas em facções. Né? Então, essas coisas a gente tem esse conhecimento. Por quê? Para poder trabalhar com essas pessoas. Um exemplo é que aqui no estado de São Paulo, crimes sexuais não se misturam com crimes comuns. Né? Então, são unidades diferenciadas, são unidades separadas, são pessoas separadas. Então, nós temos essa diferença. Então, tudo isso é apresentado nos treinamentos para voluntário. Quando começa o trabalho de capelania, que você está vivendo isso, então você começa a fazer esse treinamento de capelania para poder agregar para você esse cuidado que você tem que ter lá dentro. Então, quem que é a sua autoridade lá dentro, como lidar com as pessoas, como falar com as pessoas, o que falar, quando falar, se falar. Né? Então, tem todos esses detalhes que são abordados um pouco, né, uma parcela dentro do treinamento de voluntário, mas muito mais aprofundado no treinamento de capelania. Bem, muito bem. Bom, o senhor falou, já deu todo um panorama sobre o trabalho, todo o preparo que as pessoas, ao ir a uma prisão, fazer o trabalho numa prisão, seja capelão, seja voluntário, tem que fazer. Aí, atualmente, o senhor tem feito esse trabalho, só tem feito trabalho com apoio de mais algum irmão, mais um grupo de irmãos? Como é que tem sido esse trabalho necessariamente? Nós estamos hoje com, se eu não me engano, acho que 5 missionários. Nós temos 2 missionários no Paraná e estamos em 2 missionários no sistema prisional aqui no estado de São Paulo, e a missão também tem um missionário com a capelania escolar, né, que é um outro segmento. Mas dentro do sistema prisional, nós estamos em 4 missionários, né? Se não me foge a memória aqui, mas eu creio que é isso. Então, é totalmente defasado, né? Porque eu atuo, por exemplo, no complexo penitenciário de Serra Azul, onde compreende 3 unidades prisionais com 2.000 jovens cada uma. Então, são 6.000 jovens que eu tenho acesso. Já também dou assistência em 2 unidades prisionais femininas, onde uma tem aproximadamente 300, mas juntamente com a outra chega aí a quase a 2.000 mulheres também. Na prisão masculina, nós não permitimos mulheres, né, de forma alguma, por prudência. Isso é uma questão da missão. E na prisão masculina também, eu aconselho, né, procuro não permitir também homens sozinhos. Eu não vou na prisão feminina sozinho, então, por questões que realmente são óbvias, né? E também por prudência. Então, a gente tem esse cuidado. Então, é onde fica defasado esse trabalho. Graças a Deus, nós temos... eu tenho a minha esposa que me apoia 100% e está me apoiando no trabalho ali na prisão feminina, mas nós temos já 2 voluntárias, né? A irmã Zoraide, a irmã Dalete, que também trabalham conosco, quando eles têm a oportunidade de estar indo, tem nos auxiliado. Isso é de grande ajuda e é muito bom. Porque aí você tem a oportunidade de alcançar mais pessoas, né, do que ficar limitado. Então, hoje nós estamos bem limitados mesmo.
Por enquanto, nós estamos atuando no estado de São Paulo. Hoje, com esse know-how, com o que Deus tem feito nesses 20 anos, hoje nós temos autorização para entrarmos em todas as unidades do estado de São Paulo, mas não temos material humano para isso. Hoje nós temos autorização para entrarmos nas unidades prisionais do estado do Paraná, mas não temos material humano para isso. Então, essa é a nossa oração. Por isso eu disse no início, né, de 10 capelães e 100 voluntários, né, que é realmente para alcançarmos todo esse nosso país que precisa muito. Certo. Quem concede essas autorizações para permissão de trabalho no estado de São Paulo é o governador? Quem... Isso, cada estado é o governo estadual, junto com o Departamento Nacional de Penitenciário, né, que é DEPEN, Ok. ele é sediado em Brasília. Alguns estados dependem do DEPEN, né? Mas aqui é a secretaria, aqui é autonomia. Então, é a Secretaria de Administração Penitenciária que faz essa liberação junto com a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Ok. Tem uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta, voltando um pouquinho mais, que é justamente entre. O senhor falou, fez alguns contrastes entre lidar com o trabalho de um presídio masculino e lidar com o trabalho em que eu tenho detentas ali necessariamente. Aí eu queria saber uma coisa, além daquilo que o senhor já destacou. Tem mais alguma diferença no quesito de trato, no quesito de. Principalmente no quesito de trato de detentos, com detentas? Tem alguma diferença quando o senhor ou aqueles que estiverem na equipe forem levar a palavra, ou essa diferença necessariamente não existe? Em que sentido o irmão pergunta assim? Em qualquer sentido, no geral, no sentido de disposição da palavra, no sentido no sentido até da abordagem direta entre as detentas e o senhor e a equipe que está com o senhor. Bom, a penitenciária feminina, ela é mais difícil do que a penitenciária masculina. Ok. Até por causa, em vista da sensibilidade, a mulher é mais sentimental, a mulher é mais decisiva. Então, quer dizer, requer uma segurança, um cuidado maior na penitenciária feminina, do que na penitenciária masculina. Não excluo o cuidado da segurança da prisão masculina. Por quê? Você tem a prisão masculina uma certa facção criminosa. Aí você tem uma outra unidade prisional, que é uma facção de oposição, que é um outro perfil de prisioneiros. Então, são formas diferentes de lidar e de conversar também. Então, aí você vai para a prisão feminina ela é mais delicada, ela é mais. Tipo, a mulher, o homem ele quer cumprir a pena e ir embora. A Ok. mulher não, se ela falar assim, você some da minha frente que eu vou voar em você, você vai embora porque ela vai fazer isso. Ok. Nessa é uma situação que você não deve esperar acontecer, né, porque é mais fácil acontecer isso numa prisão feminina do que numa prisão masculina, né, a própria agressão física. A abordagem é a mesma, o relacionamento é a mesmo, o propósito é o mesmo, o processo é o mesmo, as pessoas é o mesmo, mas é o que eu falo, tem as suas particularidades, porque os homens estão presos por decisões próprias e as mulheres estão presas 95% por causa do seu esposo, por causa do seu marido. Então, quer dizer, aquilo ali já é terrível para ela, né? Ela está Ok. cumprindo pena por causa de uma coisa que ele fez. E ela acabou
caindo junto ali, e é terrível, porque ela fica sem a mãe, fica sem o pai, fica sem os filhos, e isso realmente mexe com o emocional delas, né? Certo. É interessante o senhor trazendo essa abordagem, porque justamente para tocar nesse ponto de preparo, no ponto de todo o envolvimento dessas questões, porque a partir do momento em que eu as compreendo, eu compreendo, algum irmão compreende, eu consigo ter uma boa noção de como fazer esse trabalho. E aí eu parto para uma questão que é mais ou menos assim. O senhor falou no caso que os governadores para concedeu permissão no estado do Paraná, estado de São Paulo, para visita nos presídios. E aí eu faço a seguinte pergunta: além disso, há algum auxílio de natureza pública para a missão, no quesito quer dizer de investimento público, há alguma relação um pouquinho maior dos poderes públicos e com necessariamente com a missão, ou é só necessariamente na concessão da permissão? Não, não, financeiramente seria inconstitucional o Estado tirar Ok. recursos para financiar essa área. Isso daí a Certo. Constituição não permite. Hum, E então nós montamos um projeto, esse projeto é encaminhado para as unidades prisionais e encaminhado para a Secretaria de Segurança Pública, para a Secretaria de Administração Penitenciária, e aí então ali é observado o que pode e o que não pode, né? Eu particularmente, eu tenho recursos de igrejas, dependo de ok. recursos de igrejas, mas também, graças a Deus, temos recursos do setor privado que nos apoiam, principalmente as igrejas. Eu diria que a gente faz aí assistência espiritual, religiosa. E já o setor privado, eles nos apoiam para fazer assistência humanitária, né? Alguma necessidade que as unidades têm, algum evento que a gente vai realizar lá, que requer alguma necessidade específica, então eles nos ajudam. Mas tem famílias também que nos ajudam, que nos apoiam, né? Mas o Estado, constitucionalmente falando, ele é proibido fazer isso. Ok. A federação, né? Exato. Eu fiz essa pergunta justamente porque algumas pessoas que, inclusive até do nosso próprio meio, há que defendem justamente esse ponto, mas é interessante a explicação do missionário justamente para encaixarmos os meandros e compreendermos bem essa questão. Ah, aí a partir disso, a partir dessa última resposta do irmão, uma coisa que é bem interessante da participação, que eu destaco também, é a questão das atividades que são feitas lá dentro. É claro que, né, além de levar o evangelho, de pregar para os detentos, para as detentas, e aí, né, algum tipo de trabalho que é realizado a mais, além de, por exemplo, trabalho no quesito educacional, no quesito assim digamos assim, se tem algum irmão, tinha algum detento que seja convertido, que quer necessariamente compreender mais da palavra, esse irmão necessariamente estando lá dentro, ele tem algum acesso a algum material para estudo? Como é que é isso? Na Se isso Missão é... Rocha Eterna, nós oferecemos todo tipo de literatura que é permitido dentro das unidades prisionais. Ok. Desde Bíblias, né, que nós, aqui no estado de São Paulo, não é permitido Bíblias com capa dura, então nós enviamos Bíblias para aqueles que não têm de capa mole, né? E aí depois nós temos também o Instituto Bíblico Prisional, que é como se fosse um seminário por correspondência, um Uhum. Instituto por correspondência, onde ele faz uma série de livros, não só bíblicos, mas livros motivacionais, né? E de entendimentos específicos, específicos sobre o pecado, específicos sobre amargura, essas coisas assim, bem específicas. Então, ele pode fazer isso lá nas unidades prisionais que ele está,
ou até mesmo em liberdade. Tem aqueles que já em liberdade continuam fazendo na sua casa, né, com a sua família, tudo. Então, nós oferecemos isso daí. Nós temos também à disposição sala de aulas, né? Quando não chocando com as aulas do MEC, né? Que fornece as aulas do MEC lá, que eles fazem normalmente. Então, nós temos também essa oportunidade de atendê-los em sala de aula e dar estudos específicos, né? Eu, particularmente, levo estudos específicos mais voltados para não só para o evangelismo, mas para o discipulado. Mas eles têm esse conteúdo muito bom, muito forte. Eu creio que hoje nós devemos ter aí mais de 2.000, 3.000 presos em toda a União. Aí a gente deve ter mais ou menos isso daí. Então, é o que tem auxiliado eles, né? É o suporte que nós damos em cima disso daí. E é o que nós procuramos atender. E dentro e eles têm os trabalhos que eles fazem lá dentro. Nem todos trabalham, porque as unidades prisionais do estado de São Paulo elas são bem compactas, né? Então não tem mais aquela estrutura para receber trabalhos, né? Eles estão revisando estão revisando novamente essa possibilidade de oferecer, fornecer trabalho para estar auxiliando eles, porque tem aqueles que querem mudar de vida, tem aqueles que querem trabalhar, tem aqueles que querem voltar e reestruturar a sua família, né? Então, esse é um apoio, o apoio da assistência religiosa é muito bom por causa disso, por causa dos frutos dignos de arrependimento, que a própria unidade, a direção da unidade vê os reflexos disso daí, né? Então, é a forma que nós fornecemos para eles. Amém. Bem interessante todo esse relato que o senhor trouxe, porque geralmente assim se cria às vezes no imaginário, o imaginário de um detento que há uma pessoa assim que pessoa às vezes uma pessoa está lá dentro, está presa, que quando sair dali vai voltar lá de novo. É interessante justamente o senhor falando dessas oportunidades e desses presos que querem mudar de vida, que querem necessariamente deixar aquela vida que eles viveram e toda aquela questão que eles tiveram antes do crime para necessariamente trabalhar, ter uma nova vida. E aí, bem interessante todo esse trabalho de reintegração e de transformação de uma vida. Há muitos testemunhos de ex-assassinos, ex-detentos, de pessoas que saíram do mundo do crime e hoje estão glorificando ao Senhor. E aí é bem interessante que, a partir disso, o Senhor fala também de trabalhos e tudo mais. E a missão necessariamente ela só trabalha com contexto fornecendo a literatura e pregando o evangelho, certo? Ela presta mais algum outro tipo de auxílio para reintegração, para trabalhar com os presos nesse sentido deles começarem a desenvolver algo para que quando eles saírem dali eles já terem necessariamente algo encaminhado? Ou a missão só trabalha com a parte de literatura mesmo? Não, especificamente é só literatura. Aí nós temos a capelania escolar, que ela atende a prevenção, né? Que ela vai atender a prevenção, okay, que é um trabalho nas escolas. Aí é outra linha. Uhum. Então, você tem a prevenção, você tem a prisão, né? E eu, particularmente, com a capelania, agregando conhecimentos de capelania, eu fiz a capelania social. A capelania social, ela apoia a igreja local, até mesmo para receber esses egressos, né, essas pessoas que saem da unidade prisional e que eles podem até começar a fazer um trabalho também com os familiares. Então, por exemplo, eu estou na unidade aí em Manaus e, pastor, eu sou lá da Compensa, tal, você pode visitar? Não, eu não vou visitar, mas então você nos escreve, certo? Você nos escreve e aí nós encaminhamos
para uma igreja local que, com desejo, nós já os treinamos nessa capelania social para que eles possam estar lidando com essas situações também, com essas pessoas, com essas circunstâncias, sabendo lidar com isso, né, para não ficar dependentes, né, para aquelas pessoas não ficarem dependentes da igreja, mas dependerem só de Deus. Então, eles têm que entender isso. Então, lá dentro eu não faço nada assim de... Ah, o senhor pode fazer isso? Não. O senhor pode fazer aquilo? Não. Mas vou fazer o seguinte, vocês me inscrevam, tá aqui o endereço, né? Põe meu nome aí, vai chegar para mim, e aí eu vou encaminhar para a igreja, para quem pode estar te ajudando. Então, tem feito esse trabalho, aí nós temos ampliado essa oportunidade. Tem uma igreja na capital, aqui em São Paulo, né, na cidade de São Paulo, e ela adotou isso daí, né? Ela é uma igreja na periferia também, uma periferia bem violenta também, adotou isso daí, e tem sido uma bênção, né? Com as famílias, com pessoas ali que ela tem trabalhado. Então, são esses caminhos que nós tomamos, que nós ajudamos, apoiamos. Podemos ser úteis de alguma forma? Deixa a gente saber. E aí a gente vai adequando o que pode e o que não pode. Por quê? Porque se eu sair com qualquer coisa ali, levar qualquer informação, eu fico refém da situação. Então, a gente já treina as pessoas justamente para isso, para não ficar refém. Você está ali para a obra de Deus, você não está ali para levar recado ou trazer recado. Então, você nos pede para nos escrever. Por quê? Porque eu creio que em todo o sistema, a pessoa, quando nos escreve, a carta dele vai passar pela censura da unidade. Então, a censura sabe todo o vocabulário que ele está escrevendo ali. Porque ele conhece todos os códigos, né, do crime. Então, ele sabe se é algo que é ilícito ou se é algo que realmente ele queira, ele tem a necessidade. E também não adianta eu querer trazer algo para ele que vai virar moeda de comércio, de comercialização para transgressões, né, coisas ilícitas. Então, por isso que nós trabalhamos em conjunto com a assistente social, com o setor de reintegração, né, justamente para isso, com a psicóloga lá, para entender qual é a necessidade real desse preso. Ah, eu preciso de um óculos, tá? Eu levo um óculos para ele, mas está aqui, ó, esse preso aqui, ele me pediu um óculos. Ele realmente precisa de um óculos? Você encaminha para ele se ele precisar? Porque senão você encaminha para quem precisar. Porque ela sabe melhor do que eu essa situação de cada um da unidade. Muito bem, muito bem. Interessante todos esses detalhes justamente para mostrar justamente que um trabalho que requer muita prudência, né? Muita prudência, como o senhor já destacou, requer um preparo, afinal, às vezes na inocência acabamos quebrando alguns preceitos que dentro de um ambiente prisional eles podem afetar todo o trabalho. E aí, o senhor falou também de conversões. O senhor poderia contar um testemunho de algum detento ou ex-detento, sem necessariamente identificar o nome, caso o senhor assim queira fazê-lo? Tem um jovem que é filho na fé meu, ele não está mais em Serra Azul, está em outra unidade prisional, ele foi transferido, mas eu quando conheci ele nem dava bola para mim e eu cumprimentava todo mundo, né? Até ele. Até o dia que ele parou, até ele escreveu uma carta de testemunho, dando testemunho, ele tem uma carta que está disponível também para o irmão, se quiser pôr na mídia do irmão. Então ele dá esse testemunho, ele estava fazendo ginástica lá e teve uma hora que ele me parou e começou a conversar comigo e Deus maravilhosamente resgatou ele das trevas, chamando ele para a luz, né? E fez dele uma nova criatura, porque o caminho que ele não estava mais, houve realmente uma conversão, porque conversão é uma mudança de vida. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passado, tudo se fez novo,
E é lógico que você não apaga o passado, né? Isso não tem como. Mas ele aprendeu que Deus, Jesus Cristo, Deus mesmo fala: eu sou o que apago as tuas transgressões e dos teus pecados não me lembrarei jamais. Então, por isso que eu sempre ensino, né? Você olha para frente, veja Cristo, porque ele diz: vem, porque eu estou com você, sou eu que batalho a sua batalha. E se eu olhar para trás, veja Cristo, porque todo mundo vai te acusar, vai lembrar de você, mas Deus apaga as suas transgressões e Ele está com você todos os dias. Direita, esquerda, veja Cristo, para baixo, Cristo, para cima, Cristo. Então, esse testemunho, a pena dele era uma pena. Eu conheci ele, ele tinha 22 anos, já muitos anos atrás, mais de 10 anos. A pena dele era 256 anos de prisão. E, e essa pena, ela foi reduzindo, ela foi unificando, porque são penas iguais, né? Transgressões semelhantes, então a lei acaba unificando as penas. E ele foi tirando essa pena e Deus foi derrubando, unificando isso daí. E hoje, meu amado, hoje ele já está preparando o semiaberto dele, ou seja, é a possibilidade de ganhar a sua liberdade. E o testemunho dele, digno de arrependimento, é que verdadeiramente ele levou almas para Cristo dentro do sistema, que eu tive o privilégio de conhecer. Eu tive a alegria de espírito de conhecer essas almas que ele me levou, ganhou a Cristo. Né? E o testemunho dele levou a esposa dele a Cristo, o testemunho dele levou os pais dele a Cristo. Então, há essa transformação de vida, sim. Há essa transformação. Por isso que eu falo para as pessoas: prisão, prisão, prisão. Eu falei assim: meu querido, não olhe a prisão pelo que você vê na mídia. Vamos na prisão conhecer o trabalho, ver a necessidade daquela alma, daquela pessoa. Né? Então, há muitos testemunhos, esse seria um deles. Lendo os comentários aqui, colocando na tela, a irmã Marília Barbosa coloca aqui: glórias a Deus, obrigado, boa noite. Vou puxar dos comentários anteriores aqui, justamente para também dar boa noite aos que estão conosco desde o começo. Puxar aqui. Vamos lá. Obrigado, José Vitor, pela presença. Obrigado, irmã Delfina, sua esposa, né, missionário? Sim, minha companheira de ministério. Amém. Muito obrigado pela presença, dona Delfina. Irmão Paulo, muito obrigado. Boa noite. Irmã Zoraide, boa noite. Irmã Francelina. Irmã Isabela, também muito obrigado pela tua presença. Obrigado, comentário. Boa noite. Que honra. Ministério ao qual respiro e admiro há 20 anos. Que venha para o norte. Muito obrigado pelo teu comentário, Isabela. Obrigado também, Edna. Deus abençoe grandemente pastor Maurício e família, muito obrigado. Boa noite, irmãos. Também comentário do Flemon, que está prestando ajuda, além de estar comigo. Flemon é meu irmão também. Boa noite, irmão Vladimar, meu pai, muito obrigado pela presença sempre ativa nas lives. Conselhos Bíblicos, pastor Reinaldo, Rocha Eterna, em Londrina, Paraná. Boa noite, meus irmãos. Agradecemos todo mundo e excelente exemplo do capelão Maurício, servindo as prisões com o Ministério Rocha Eterna. Missionário pastor Reinaldo, Rocha Eterna, em Londrina, Paraná, muito obrigado. Isabel Amaral, obrigado, boa noite. Deus continue abençoando o ministério. Obrigado, irmão Evaldo, pela presença. Irmão Renato, também, boa noite. Ok. Irmão Paulo, também, obrigado. Obrigado, comentários aqui. Vamos lá. O irmão Evaldo deixou uma questão aqui, é o seguinte: há relatos de conversão de carcereiros, agentes penitenciários. Para eles é um serviço irrelevante a pregação da palavra de Deus. Só para organizar um pouco a pergunta do irmão, esse relato de conversão de carcereiros, ele existe porque, como o senhor falou, agentes públicos falaram para o senhor já com um certo de um certo até desânimo em relação ao trabalho realizado lá no complexo.
Então, como é que o senhor, qual seria a resposta à pergunta do irmão Evaldo? A questão não é desânimo, em nenhum momento bate desânimo, né? Quem está fazendo a obra de Deus. Como eu tenho um mote, cansado sim, desanimado não, e recuar jamais. Né? Porque não somos salvos com coração de covardes para recuar da obra e conhecendo o adversário que nós temos. Graças a Deus nós temos agentes penitenciários, sim, que são convertidos. Na nossa região temos aí vários agentes que congregam em nossas igrejas aqui, irmãs na região. Então é feito esse trabalho não só com os prisioneiros, mas com os agentes públicos, porque algumas religiões ou doutrinas de demônios e espíritos enganadores que vão lá pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Então, eles vão e quer falar com o preso e vai lá e fala com aquelas pessoas que estão reclusas ali, acabou. Um agente penitenciário, certa vez, ele me parou e falou assim, olha, vocês são diferentes, viu? E eu perguntei, né, porque eu sempre, esse é o meu relacionamento, é sempre conversar. E eu perguntei para ele, eu falei assim, olha, por que diferentes? Ah, porque vem fulano de tal, aqui vem igreja tal, passa aqui como se nós não fôssemos nada e vai lá conversar com o bandido como se ele fosse tudo. E vocês não, vocês param aqui, vocês oram por nós, vocês marcam o nome, levam para oração, vocês aconselham, vocês estão sempre conversando com a gente. Às vezes vocês nem entram lá na unidade prisional e ficam conversando com as nossas necessidades aqui. Então, há esse diferencial da capelania cristã prisional justamente por isso. Então, nós estamos ali para atender a todos que Deus coloca em nosso caminho. Em uma oportunidade, eu estava chegando na unidade e um jovem agente público me parou e falou assim, pastor, o senhor pode conversar comigo? Eu falei assim, olha, deixa eu ver só com o diretor de segurança, né, para que não caracterize que eu esteja tomando seu tempo ou atrapalhando o seu trabalho. E, então, deixa eu só ver com ele, se ele autorizar, eu volto aqui. Ele falou, não, eu já vi com ele e ele permitiu. Eu falei, então, confio em você, se você já falou, então não tem problema, vamos conversar. E isso era 1h da tarde, a hora que eu entrei em uma das unidades, e eu saí dali com ele, era 17 horas, quase 5 horas da tarde. E foi uma grande bênção, porque o que ele estava atravessando ali não fez uma decisão no momento a Cristo, mas o que ele estava atravessando talvez poderia ser o último fôlego de vida dele. Né? Então, até como eles trabalham dia sim, dia não, e aí no outro dia que ele veio, eu encontrei com ele, parou assim, pastor, muito obrigado mesmo, o senhor tomar aquele tempo todo para me ouvir. O senhor nem fez o trabalho que o senhor veio fazer aí, e o senhor tomou o tempo para me ouvir. Eu falei assim, mas o meu trabalho é esse, é ouvir quem precisa ouvir. Né? Então, há agentes públicos, sim, que se convertem ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado. Muito obrigado pela resposta. É interessante também que, como o senhor mesmo falou, o trabalho não é apenas para os... Ou melhor, tem o detalhe dos detentos, mas querendo ou não, os agentes também são alcançados. Afinal, é todo um contexto bem amplo dentro dessa realidade. E aí, outra coisa também, prosseguindo já nos comentários, aí eu já faço a pergunta e aí também trazendo alguns dados, verificar aqui os comentários aqui. A Isabela colocou, se eu tenho algum projeto necessariamente para a região norte, alguma questão que a Missão Rocha Eterna tem enfoque para o sistema prisional da região norte? Tem algo pensado em relação a isso? O desejo da missão é alcançar todos os estados da federação, né? Uhum.
E, particularmente, nós temos orado, eu e minha esposa temos orado para que Deus possa nos usar aonde Ele quer que sejamos usados. Então, nós, apesar de toda a defasagem aqui no estado de São Paulo de material humano, nós temos orado para iniciarmos o trabalho em outras regiões, sim. Né? Assim como começou um trabalho no estado do Paraná por outro missionário, nós temos esse desejo, sim, né? E glorificamos a Deus cada oportunidade que nós temos. Eu tive a oportunidade de receber um convite para o estado de Minas Gerais, né? E também para o estado, para a região norte. Na oportunidade, nós estivemos fazendo uma conferência, participando de uma conferência no estado de Roraima, e ali em Boa Vista, e na oportunidade, a igreja que nos recebeu ali, pastor Douglas Alves, hoje já na glória, né? Então, nós tivemos lá e foi uma bênção muito grande. Por quê? Porque além de expormos o trabalho que realizamos aqui no estado de São Paulo, e tentar viabilizar ele lá também em Roraima, nós tivemos uma reunião com o secretário de Segurança Pública de Roraima, e o governador do estado, juntamente com o pastor Douglas, né, que ele foi conosco, abriu todas as portas para nós. Ele mesmo comprou a ideia de estar auxiliando, de estar apoiando 100% a missão, indo para lá. Então, nós já tínhamos até o projeto, já tinha conversado com a minha esposa, nós estávamos em oração para, então, viabilizar, né, criar toda uma logística e viabilizar para estarmos indo para Roraima, né, para começar esse trabalho aí num projeto para os próximos 10 anos aí, e consolidar esse trabalho na região aí. Porque ali seria um pontapé inicial. Até porque, no caso recente, eles tiveram uma rebelião aí com mais de 100 e poucos mortos, né? E houve mais de 600 fugas, estava sob intervenção militar federal, então nós fomos recebidos, né, de braços abertos, apresentamos trabalho, foi autorizado o trabalho, só que eles pediram só um tempo para que pudesse acabar com a intervenção federal e voltar com a intervenção estadual. Então, aí é onde nós estaríamos implantando com o pastor Douglas. Aí depois houve também essa tristeza, né, de perdermos aí esse servo do Senhor, e acabou, então, tudo culminando aí para o estado do Amazonas, porque aí minha filha que estava lá, né, para auxiliar também, e aí depois ela acabou indo para o Amazonas, para Manaus, né, e ali orando também, abriu as portas para que ela ficasse ali. E eu coloquei diante de Deus, eu falei assim, se for de Deus, Deus vai abrir as portas para visitarmos também. Já havia visitado um período no estado do Amazonas, em 2010, mas não teve sucesso, né? Então, aí nós retornamos, como ela abriu as portas aí e conseguiu agendar as igrejas, nós retornamos para o estado do Amazonas. Como Roraima ficou, tipo, stand-by, né? Então, nós fomos para o Amazonas, falamos, vamos ver o que vai acontecer em Manaus, né? E ali em Manaus nós fomos, então, agendei lá na época, não sei se ainda é, um tenente-coronel, Dr. Paulo César, né, que era o secretário lá da SEAP, então agendei com ele, e aí fomos lá, conversamos lá com o secretário executivo lá, o Dr. Denis, né, Cavalcante, e foi uma grande bênção. Por quê? Porque conhecendo o trabalho no estado de São Paulo, ele abriu todas as portas, falou, pode começar o trabalho aqui. Né? O que você precisa? Eu falei assim, preciso de material humano e preciso de uma igreja local que compre essa ideia, né? Aí ele falou assim, então, nós vamos rezar por isso, nós vamos orar por isso, nós vamos fazer tudo por isso. Eu falei, então tá bom. Então é onde nós temos aí esse projeto dos próximos 10 anos. Né? Estivemos também no Maranhão, né, com a possibilidade de iniciarmos o trabalho em São Luís e também em Belém para iniciarmos. Então, alcançar o estado a região norte. Né? Vamos ver o que Deus prepara.
nós temos orado e estamos à disposição de Deus. Amém. Outra coisa também que é bem interessante em tudo que o senhor já falou, nós ouvimos um pouco agora, né, nessa questão da preocupação no contexto da região norte. E aí eu queria trazer um dado aí justamente para entender um pouco mais do problema do sistema prisional no Brasil, para ver qual a noção que, ou melhor, qual a abordagem que o senhor tem a partir do cenário em que o senhor está imerso. Vamos lá. O senhor citou o DEPEN, e recentemente o DEPEN, de acordo com esse Departamento Penitenciário Nacional, o Brasil conta com uma população carcerária de 919.651 presos, número que, se comparado ao período de abril de 2020 a maio de 2022, é um crescimento de 7,6%. Tais dados colocam o Brasil como o terceiro país que mais contém uma população carcerária no mundo, de acordo com o DEPEN. E aí, com base no seu trabalho, eu pergunto, essas prisões em que o senhor tem trabalhado, o senhor trabalhou, a partir da observação que o senhor já fez, quais são os grandes problemas que essas prisões contêm? É questão de, assim, são problemas estruturais, são problemas assim que envolvem necessariamente, o preso sai da prisão, mas às vezes por não conseguir se reintegrar acaba voltando, e aí acaba juntamente esse preso que acaba voltando em acréscimo aos outros que chegam, acaba dando um grande contingente de pessoas presas. E aí trago os dados do DEPEN justamente para isso. Como é que o senhor observa essa situação? O áudio. No estado de São Paulo, eu falo pelo estado de São Paulo, eu tive a oportunidade de visitar outras unidades prisionais em outros estados, mas eu vou começar pelo estado de São Paulo. Ok. O estado de São Paulo, infelizmente, em todo o sistema, até mesmo no sistema nacional, eu vejo que nós não temos uma política pública que possa atender esses egressos, pessoas que saem e saem discriminadas e saem excluídas e saem, mesmo que recuperadas, saem com oportunidades. Então, o Estado ele não oferece nenhuma política pública para auxiliar essas pessoas a se integrar novamente, reintegrar novamente na sociedade. Né? Então, infelizmente, é uma realidade, sim. Pessoas que não conseguem uma ressocialização e acaba voltando para esse mundo, né, terrível, né? Terrível. Então, infelizmente, é essa a realidade. O percentual é grande, não é pequeno, tanto é que hoje nós temos uma quantidade até grande de pessoas, se bem que o estado de São Paulo hoje está soltando bastante pessoas, né? Então, graças a Deus por isso. O sistema jurídico aqui tem auxiliado muito nisso. Isso também dependendo em regiões, né? Porque tem regiões que é difícil soltar, né? Então, é complicado. Mas o estado de São Paulo, se você não tem como comparar com relação a outros estados. Por quê? Porque o investimento aqui é muito grande, né, para que ele possa trabalhar, para que ele possa estudar, para que ele possa se ressocializar, para que ele possa poder sair na sociedade com alguma coisa. Nós implantamos aqui no estado de São Paulo, a Secretaria de Administração Penitenciária, a jornada de cidadania e empregabilidade. O que é isso? Isso daí você cria no recluso a própria cidadania, você ensina ele a cidadania. Primeiro que você, em vez de chamar ele pela matrícula, você começa a chamar ele pelo nome.
né? Você começa a dar uma identidade para ele, você oferece todas essas oportunidades, você começa a profissionalizar ele. Lá em Serra Azul, por exemplo, nós temos locais de profissionalização, nós temos empresas que ensinam a pessoa a trabalhar panificação, alvenaria, serralheria, então tem a funilaria, essas coisas com toda a devida segurança, então tem todos esses critérios dentro do Estado de São Paulo. E hoje o Estado de São Paulo, nós temos aí todas as unidades prisionais, bem dizer, já automatizadas, né? Ou seja, o agente público não tem aquele contato com o recluso como ele tinha antigamente. Então, é uma segurança maior para o agente público. O que ocorre também? A desvalorização do agente público, o que torna isso defasagem também para o sistema prisional. Ou seja, se teria que ser 5 prisioneiros para um agente público, tem 30 prisioneiros para um agente público. Então, até o próprio agente, ele está defasado também. Então, eu vejo essas coisas e nós temos orado, né? Nós temos orado para que Deus dê sabedoria a essas lideranças, para que possa também auxiliar, porque o auxílio espiritual, o auxílio religioso, ele é necessário. Ele é necessário dentro do sistema prisional e isso já é comprovado pelo sistema prisional. Ele é necessário. Mas o auxílio humanitário, ele também é muito bem-vindo. Por quê? Porque a pessoa está ali abandonada, né? E às vezes ela quer ter uma oportunidade para se recuperar e a sociedade não vai dar essa oportunidade para ela, né? Então, ela tem que sair com alguma condição para ter a oportunidade. Serra Azul, por exemplo, recentemente agora formaram mais 2 reclusos, né? Que já se formaram em pedagogia e direito, fizeram universidades online, né? Então, já fizeram prova da OAB, passaram na prova da OAB. Então, quer dizer, acaba auxiliando o próprio sistema, lá dentro do sistema, acaba auxiliando. Então, há uma visão muito boa por parte da liderança do sistema prisional no estado de São Paulo. Agora, o que ocorre é que o próprio agente público ele deveria ser mais valorizado, né? Em termos de reconhecimento, tanto financeiro quanto reconhecer mesmo a pessoa, né? Pelos serviços prestados, né? Então, fazer um tipo de coisa assim. E agora, quando você sai do estado de São Paulo, há uma carência muito grande. Há uma. Nossa, sem comparação mesmo, porque a própria estrutura, a logística, a segurança, realmente é muito deficitário. Então, a gente tem orado pelo sistema, a gente tem orado por quê? Porque quando você tem uma reunião com o governador do estado, nós sentamos, eu sentei como governador uma vez, e o secretário de Segurança Pública de um determinado estado, e ele falou assim: olha, capelão, como eu queria que o meu estado tivesse essa estrutura que o estado de São Paulo tem, né? Porque eu mostrei, eu levei o vídeo, levei toda a estrutura que nós temos. Então ele falou como gostaria, né? Mas ainda está longe para isso, mas não é difícil. E realmente há interesse público. Isso daí é interesse público. Quando trata de pessoas, de recuperação de pessoas, de auxiliar, tem que ser de interesse público, né? Então eles têm que fazer alguma coisa para isso, né? Então realmente o estado de São Paulo ele é diferenciado, mas não que os outros não possam chegar também e ter resultados, né? Ter resultados, principalmente com transformações de vidas. De fato, de fato, de fato. Aí é o objetivo, aí se cumpre também uma boa parte do objetivo dessa live, que é destacar também essa questão que, além de ser um fato de um problema que a igreja ela atua, também tem outras questões também que vê uma atuação de outros entes públicos para tentar reparar ou pelo menos que
ou pelo menos para participar do processo, justamente para possibilitar a reintegração de pessoas que estão lá. Claro, eu não estou aqui eximindo, claro, tem também a questão da responsabilidade deles, e alguns já têm compreensão disso e mudaram a sua vida, e temos assim o testemunho de pessoas para confirmar isso. Bem, o senhor falou um pouco da participação do Estado como ente para resolver estado na esfera estadual, principalmente, pessoa dos governadores também, falando da permissão que os governadores de 2 estados do Brasil concederam, justamente para que o senhor possa, juntamente com outros, entrar também nos presídios. E aí vem justamente na questão que eu quero chegar. E a igreja? O que a igreja pode fazer para ajudar os trabalhos missionários realizados nos presídios brasileiros? Olha, meu irmão, nós dependemos de igrejas. Igrejas que oram por nós e têm sido muito útil às orações. São as circunstâncias do dia a dia que nós vemos que há joelhos dobrados por nós. Igrejas que nos apoiam financeiramente. E eu louvo a Deus por essas igrejas que Deus tem, de uma forma tão cuidadosa, suprido todas as nossas necessidades. Então eu louvo a Deus por essas igrejas. Mas tem as igrejas também que indiferentes. Tem as igrejas que são indiferentes. Então, qual é o papel da igreja? Não só alcançar Jerusalém e Samaria, mas até Judéia, os confins da terra. Não só alcançar onde ela tem condições de alcançar, mas alcançar aonde ela não chega. Então, quer dizer, é você fazer missões em vários lugares, estando aí em Manaus. Então, você pode fazer missão dessa forma. Por isso que eu falo, hoje nós apoiamos, graças a Deus, a minha igreja é uma igreja missionária, uma igreja que respira missão. É o ano inteiro missão, especificamente junho, julho e agosto, que é o período mesmo das missões. Né? Então, é o que a gente procura fazer. Né? E eu glorifico a Deus por isso. Né? Então, agora, o que falar das igrejas? Elas têm os papéis dela. Abre as portas para que um trabalho desse fosse divulgado e desafiado às pessoas que estão lá dentro. Glória a Deus por aqueles que abrem. Que Deus tenha misericórdia daqueles que são indiferentes. Agora, essa situação, meu irmão, eu tenho vivido ela nesses 20 anos. Você resiste a esse ministério até o dia que acontece dentro da sua casa. Então, quer dizer, nós vemos isso, infelizmente, nós vivemos isso, igrejas que resistiram até o dia que aconteceu dentro da igreja. E aí entraram em contato conosco para visitar determinadas pessoas e nós fomos, esse é o nosso papel. Então, quer dizer, a lei da semeadura, ela vale para todo mundo, Essa é a lei da semeadura. Infelizmente, é a realidade que nós vivemos. Então, quando nós fazemos conferências missionárias, quando nós fazemos conferências especificamente sobre o ministério em prisões, que nós temos conferências sobre prisões, sobre o ministério. Então, é bem específico, é para desafiar as pessoas. Seria a mesma coisa, eu sou pastor da igreja. E aí eu falo, irmãos, vamos se levantar e vamos ser voluntário para ajudar. Mas eu mesmo, eu não vou. Eu tenho medo de ir, eu não vou. Então, fala isso de púlpito. Então, é difícil. Você fala assim, puxa, se a própria liderança fala de púlpito que não vai,
aí é complicado, né? Imagina se o membro vai, se essa pessoa vai, né? Não vai. Então, chama a gente num canto, e fala assim, olha, nós vamos, nossa, nós ficamos abençoados, fomos abençoados, vamos te ajudar, vamos apoiar vocês financeiramente, glória a Deus. Mas olha, não passa o nosso endereço para ninguém lá, hein? Então, quer dizer, são coisas que a gente entristece, nós nos entristecemos. Agora, o que nos refrigera, o que nos dá alegria, é que quando nós vamos lá e saímos de lá, primeiro que nenhum dia, nesses 20 anos de ministério, nenhum dia foi igual ao outro. Nenhum dia foi igual ao outro. E até eu tenho medo até de rotina, porque isso daí é um princípio militar, né? Eu falo para as pessoas, cuidado com a rotina, que a rotina você não percebe o movimento do seu adversário, né? Então, a gente procura sempre trabalhar isso daí também, mas nós representamos a igreja local dentro da prisão. Então, por isso que nós temos que ter a igreja local fora da prisão, apoiando, orando, incentivando, enviando, sustentando, ofertando, divulgando, né, como o Amado, que é um ministério junto da igreja local também, mas é um ministério independente, está divulgando. Então, esse é o trabalho. Esse é o trabalho, porque se igrejas não nos ajudam, o setor privado vai ajudar. Se pessoas não nos ajudam, famílias vão nos ajudar. Por quê? Deus, ele prepara as pessoas certas. A obra de Deus não pode parar. Não pode parar. Eu dou um exemplo dessa necessidade de um jovem que preguei para ele, um grupo de jovens na inclusão, que é um lugar que eles estão sob avaliação para entrar dentro do sistema, dentro da unidade. Então, tinha um grupo de jovens e eu testifiquei para eles, e alguns fizeram uma decisão diante de Cristo, mas um virou para mim e disse, pastor, aqui não é lugar de aceitar Cristo. Quando eu sair daqui, eu vou para a igreja e aí eu vou aceitar Cristo. Eu falei assim, olha, a salvação é o hoje. Amanhã pode ser tarde demais. E quando eles foram distribuídos nos pavilhões, não passou 2 dias, ele foi assassinado. Então, quer dizer, aquilo nos entristece, porque só Deus sabe aonde ele está na eternidade. Mas pela resposta que ele me deu, está ardendo no inferno, se ele não tomou uma decisão diante de Cristo. Então, nós somos a igreja local dentro da prisão. Eu não vou lá em nome da Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto, não vou em nome do Maurício ou da Missão Rocha Eterna. Eu vou em nome de Jesus Cristo, porque senão nem lá conseguiria ir. Mas deve haver a igreja local. Qual o papel da igreja local? Apoiar, incentivar, investir, olhar para essas almas. Amém. Aí já fazer mais 2 últimas perguntas aqui. Aí a última é mais de questão de considerações finais, mas essa daqui é mais para o entendimento da estratégia da missão. Primeiro, quais presídios que a missão já conseguiu alcançar? Aí em São Paulo, no caso, o senhor, além do complexo que o senhor trabalha, tem mais algum outro que o senhor trabalha, mesmo que seja em parceria com outro missionário, indiretamente? Como é que é isso? Nós alcançamos aqui, visitamos aproximadamente umas 60, 70 unidades prisionais. Mas trabalho de capelania integral é só em Serra Azul. É um complexo com 3 unidades prisionais masculinas. Ok. E a penitenciária feminina de Ribeirão Preto e feminina de Guariba. Aí nós temos as 2 penitenciárias em Ribeirão Preto masculinas, né, que tem um missionário que vai lá também.
né? Mas não tem assim um trabalho diário, o dia inteiro, dele estar ali o dia inteiro, mas graças a Deus nós temos quem vai ali também. No estado de São Paulo nós tínhamos um missionário que também que veio a falecer, mas ele atendia também outras unidades na região oeste, região central, então é onde nós conseguimos visitar várias unidades prisionais. Mas como não temos material humano, nós ainda estamos aqui na região noroeste do estado, que é onde pega Ribeirão Preto, aí num raio de 100 quilômetros. Então você tem essa região aí. Ok. A missão, qual a estratégia que a missão tem hoje? É permanecer nesses presídios onde o trabalho já está solidificado, de expandir o trabalho para outros presídios, ou a missão está focando nas duas coisas? O senhor necessariamente falando. A missão ela veio para o Brasil para alcançar o Brasil. Ok. O desejo da missão, quando veio a visão missionária do missionário, é o pastor James Rose, fundador da nossa igreja, quando trouxe a missão para cá, juntamente com o pastor Bob Seisman, que era o representante internacional da missão, que eles vieram aqui, então, introduzir o trabalho aqui no Brasil. Ele veio com o intuito de alcançar o Brasil. É que como não temos material humano, como não tivemos a receptividade que oramos que um dia possamos ter, vindo das igrejas locais, dos estados, né? Então, é o que nós temos orado, é alcançar onde Deus permitir. Eu desenvolvi um trabalho aí para os próximos 10 anos, mas os 10 anos pertencem a Deus, não pertencem a mim. Agora, por que isso? Porque nos próximos 10 anos eu vou estar com 70 anos. E quem vai me substituir? Você entendeu? Entendi. Então, quer dizer, onde está a geração que vai vir depois? Onde estão os voluntários que vão se capacitar como voluntários e se tornarem capelães? Quem vai dar continuidade nesse trabalho? Então, quer dizer, nosso trabalho a gente faz. Mesmo que as pessoas não vá, eu e minha esposa estamos disponíveis para ir. Precisamos de gente, sim. Precisamos de pessoas no estado de São Paulo, precisamos de pessoas no Brasil. Mas aonde abre as portas, se ninguém quer ir, eu e minha esposa estamos disponíveis para ir. Pela vida que eu levava e a vida que eu levo agora em Cristo, eu não tenho que recusar em nada. Certo. Muito bem. A partir disso, que palavra que o senhor deixa para o povo? O que o senhor tem a dizer às pessoas que estão ouvindo, aos que irão assistir a reprise? Qual seria a consideração final que o capelão Maurício deixaria para as pessoas? Vamos conosco, visitar como voluntário. Quando você sair, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. E eu deixo um princípio militar para todo mundo, que é o que eu carrego comigo. Eu prefiro morrer no campo de batalha, lutando juntamente com o meu comandante, fazendo a vontade dele, do que como um covarde dentro da minha igreja de braços cruzados, ignorando as almas que estão entrando na eternidade a cada momento. Há um apelo grande, meus irmãos. Há um apelo grande de missões. Jesus está voltando, perto está o Senhor. A palavra de Deus nos mostra que dias piores ainda virão. Então, enquanto eu tiver fôlego e vida, que Deus me dê fôlego e vida, eis-me aqui, Senhor. Porque eu já sei o que Deus quer que eu faça. Então, não vou nem perguntar o que queres que eu faça. Eu já sei o que Ele quer que eu faça. Eis-me aqui, Senhor. Então, é o que eu deixo para os amados. Amém. Bem, missionário, muito obrigado por
Muito obrigado por todas as questões que o senhor trouxe, toda a preocupação. Acredito que ficou bem claro para todos os que estão aqui, como ficou claro para mim, que ouvi, a demanda que o trabalho nas prisões pede. Não só pede, ou melhor, iria até além, não só pede, como clama. E aí, a partir disso, eu espero que a partir dessa live seja uma oportunidade, assim como a live na semana que vem com o missionário Bruno, seja uma oportunidade justamente para frisar desse ponto e, assim, mais e mais igrejas nas cidades em que estiverem investirem nesse trabalho justamente para que mais pessoas possam sair da criminalidade, possam sair das garras do pecado, das prisões em que elas estão e possam alcançar a verdadeira libertação do Evangelho. Sendo assim, Amém. missionário Maurício, muitíssimo obrigado. Eu acredito que talvez tenho muita certeza de que, se Deus permitir, o senhor irá voltar a falar um pouco mais, quem sabe falar de novas pessoas, novos voluntários, inclusive, só destacando, na descrição deixei o link aqui justamente para a preparação, para a formação de obreiros, de voluntários, missionário. Maurício, é o senhor que fará a formação, missionário? Sei. Ministrar? Ok. Dia 23 de agosto, 9 horas da noite, horário de Brasília, horário de Manaus às 8 da noite. Tem segundo módulo, dia 30 de agosto, 9 da noite, horário de Brasília, 8 da noite, horário de Manaus. Inclusive, o terceiro módulo ainda está a definir, mas o missionário Maurício tem com certeza, eu estou à disposição para divulgar quando estiver o terceiro módulo, a data estiver Muito ok. obrigado. Estiver ok, o canal da Augusto está à sua disposição para ajudá-lo nesse sentido, no que for devido, no que eu puder, na parte de divulgação, eu estou aqui para ajudá-lo. Enfim, sendo assim, missionário, muito obrigado. Obrigado a todos que vocês estiveram aqui conosco. Obrigado também aos que estiveram e estarão na reprise, assistirão. Creio que, com certeza, nós temos muita coisa para pensar a partir do que ouvimos hoje. Obrigado, Inês. Obrigado, missionário. Obrigado, irmã Delfina. Obrigado, Isabela. Boa noite a todos e até semana que vem. Deus abençoe a todos vocês.